Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 30, livro Infinitas Moradas. Assunto: Autismo Espiritual, parte 1 de 2. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Autismo espiritual. O que seria? Um novo mal para a humanidade agora vindo do mundo dos espíritos? Nada disso. O problema aqui é sério, embora seja conhecido pelos habitantes do além e poucas pessoas na Terra já ouviram falar a respeito, mas que, muitos, não aceitam mais uma realidade convicta. Esse assunto está registrado nesse capítulo do livro Infinitas Moradas, escrito pelo Dr. Inácio Ferreira pela mediunidade de Carlos Bacelli. É certo afirmar que todo princípio inteligente que somos todos nós, a Terra não foi o único lugar em que a nossa evolução iniciou. Somos, com toda certeza, extraterrestres que viajamos de mundos a mundos, para conquistarmos o que somos hoje como seres humanos, e com certeza, outras reencarnações, na Terra e nos planos espirituais, virão para conquistarmos os degraus de espíritos puros. Praticamente não podemos afirmar que somos da gema, ou seja, nascidos na Terra. Fomos, sim, enviados para ela. Mas, de onde viemos? Bem, ainda não sabemos ao certo, mas o mais importante é que fomos criados por um Pai magnânimo e justo. O resto dependerá das nossas conquistas no âmbito da razão e da fé. Como sabemos, fomos criados simples e ignorantes para que a partir daí, procurarmos desvendar os mistérios do Criador que não é proibido adentrá-los como algumas religiões tradicionais impedem que a alma em crescimento espiritual atinja seu objetivo de espíritos esclarecidos. Se Deus nos deu a razão, por qual motivo não a utilizaríamos senão para descobrirmos quem realmente somos? Mas, até lá. E mais uma vez um interessante diálogo houve nesse capítulo entre Odilon e Dr. Inácio. Vejamos algumas citações. O espírito, portanto, se reveste de vários corpos espirituais para a jornada mística que empreende. Dentre esses corpos, os mais conhecidos são o corpo físico, o perispírito, o duplo etérico e o corpo mental. Esses três últimos, ainda com muitos obstáculos de interpretação e ignorância no sentido de ainda não termos nomenclaturas para analisá-los a contento. Outra preciosidade desse diálogo, a chamada monada espiritual, ou seja, o espírito em sua essência mais pura, após quase identificar-se com a matéria, ela, a monada, se espiritualiza, utilizando-se através dos corpos que lhe servem de veículo. Mas, infelizmente conquistando as lauras da razão, pensamos ser deuses e Deus, como sempre, nos derrubeado o cavalo do orgulho e da vaidade próprias do ser humano imperfeito, não por ele, mas por nossa própria ignorância em não reconhecer que degrau estamos na escalada evolutiva e há. Muitos pensam, só porque subirão num tijolinho universitário se riem melhores dos melhores que, esses seis últimos, com humildade, pensam ainda nada a serem. Daí alimentando desses vícios afastam da fonte criadora que é Deus se envolvendo em corpos vários que, pela misericórdia desse mesmo Deus, nos oferece como habeas corpus para aprumarmos ante nossos deslizes conscientes. Vale ressaltar. Quando a criatura se degrada e se suicida moralmente, ela ao invés de ascender desse para além dos limites que lhe preservam a individualidade estaciona no corpo mental como se estivesse evoluindo dentro de si mesma. Interessante é essa citação. A degradação nos vícios de pequena ou de grande monta, nos leva, consideravelmente, a um suicídio indireto. É fato que somos esses tipos de suicidas,
pois que não cumprimos o período certo de anos que deveríamos aproveitar como oportunidade de crescimento espiritual na Terra. E, no final das contas, não vendo a luz no fim do túnel, pois que as vicissitudes nos impedem de ter um raciocínio mais nítido acerca da nossa situação, afundamos mais e mais, sem o perceber, num abismo de choro e ranger de dentes, onde outras forças mais poderosas, essas sinistras, nos tornam seus serviçais, seus escravos, seus capachos, alimentados pela mesma sintonia em que os vícios é a porta larga para os infortúnios do mal. E, sem um respaldo que lhe favoreça um entendimento melhor, vai se recolhendo mentalmente à sua casa mental, ou seja, ao corpo mental que é, vamos dizer assim, a usina principal geradora de todos os conflitos e conquistas do espírito a se fazer, como disse muito bem, se sentindo evoluir por conta própria. E para dar um aval nessas minhas palavras, vejamos os esclarecimentos de Odilon quanto não existe retrocesso evolutivo, conquista é conquista. E quanto aos ovoides nesse caso, esses corpos ovoides perderão a forma, mas não a experiência adquirida que se recolheu neles e permanece em estado latente. Eles sabem pensar, são capazes de sentir e muitos revelam considerável conhecimento. Estão sofrendo de uma espécie de autismo espiritual. Aqui está o ápice desse comentário. Como as informações são muitas e creio que o tico e o teco cerebrais de muitos estão em pandarecos, veamos tomar uma água e voltaremos para concluir esse tema bastante interessante em que muitos adeptos do espiritismo ainda não caíram em si quanto a essa possibilidade de vir a acontecer. Sim. Porque alimentamos de muitas porcarias, sem saciedade, pois que, eles, bem alimentados, a vontade entra em colapso mental, a começar pelos nossos pensamentos descambando desgovernados para palavras e ações conflitantes que não coadunam com seres tidos como Homo sapiens sapiens. Daí o autismo espiritual não só no além, mas também na terra, no meio de homens e mulheres. Comigo, meu caro leitor amigo. Continua.